Boa noite, meus irmãos. É com grande alegria que estamos aqui de volta para darmos continuidade ao estudo do Livro dos Médiuns. Nós estamos na segunda parte, capítulo 18, onde fala de inconvenientes e perigos da mediunidade. Na semana passada nós vimos algumas questões falando sobre o inconveniente da mediunidade na criança. E esse item 222, que nós vamos ver agora, ele trata, resumidamente, desse cuidado que devemos ter com a criança na mediunidade. Então nós vamos ver que a criança, quando ela tem a mediunidade natural, não há problema. Sempre com acompanhamento de um adulto, você pode deixar que ela trate a mediunidade com naturalidade. A gente tem que respeitar os limites da criança. A gente sabe que a criança tem aquela fase em que conversa com o seu amiguinho imaginário, né, que está sempre vendo alguém conversando sozinha, entre aspas. E a gente só deve acompanhar, cuidar, ter o cuidado de estar sempre presente, verificando o que está acontecendo. O que não podemos fazer é forçar que a criança, por ser de uma família de médiuns, por exemplo, querer que ela também seja médium e forçar uma situação, o que não pode acontecer. Então nós vamos ver o que Kardec nos traz nesse item 222 e vamos conversar sobre isso. Então ele diz o seguinte: a prática do espiritismo, como veremos mais tarde, pede muito tato para afastar a astúcia dos espíritos enganadores. Então isso aí nós já estamos cansados de saber, que devemos, os médiuns, têm que ter muito cuidado com a sua conduta moral, porque baseado na sua conduta moral, ele vai estar sempre sintonizado com o bem, sintonizado com bons espíritos. A sua conduta é o seu escudo contra esses espíritos enganadores e levianos. Se os homens adultos são seus joguetes, a infância e a juventude lhe estão ainda mais expostos pela sua inexperiência. Então a gente sabe que o médium, o adulto, que não se cuida, que não estuda, que não tem uma conduta ilibada, ele pode ser joguete dos espíritos levianos. Imagina as crianças e os jovens que não têm ainda maturidade, o que podem sofrer como joguete desses mesmos espíritos inescrupulosos. Sabe-se, por outro lado, que o recolhimento é uma condição sem a qual não se podem ter relações com espíritos sérios. É lógico que quando fazemos um trabalho sério, nós temos que ter um recolhimento, nós temos que ter uma ação discreta, um encontro discreto, um recolhimento. Não podemos fazer uma sessão mediúnica, por exemplo, em qualquer lugar. A sessão mediúnica tem que ser no centro espírita. Então esse recolhimento deve e sempre acontecer. Se podem ter relações com o espírito sério. As evocações feitas com leviandade e por gracejo são uma verdadeira profanação que abre um fácil acesso aos espíritos zombadores e malfazejos. Então aí a gente trata de um alerta, principalmente para os jovens, que às vezes se encontram e fazem certas brincadeiras que evocam espíritos. Então a gente tem conhecimento de algumas brincadeiras que são feitas pelos jovens
nesse teor de fazerem evocações espirituais, o que não é bom, porque eles estarão abrindo brecha para que esses espíritos zombeteiros e malfazejos se pronunciem, se apresentem, e muitas das vezes podem trazer consequências não muito boas. Como não se pode esperar de uma criança a gravidade necessária a semelhante ato, seria de se temer que fizesse dela um jogo se ficasse entregue a si mesma. Então a criança tem que ser cuidada, tem que ser resguardada, porque se ela ficar assim, entregue a si mesma, como disse, se deixar lá só em algumas situações, ela pode se prejudicar muito e prejudicar o seu futuro como adulto. Mesmo nas mais favoráveis condições, deve-se desejar que uma criança dotada da faculdade medianímica não a exercesse senão sob os olhos de pessoas experimentadas que lhe ensinarão, pelo exemplo, o respeito que se deve às almas daqueles que viveram. Então, mesmo as crianças que têm a mediunidade natural, deve ser preservada desse trabalho e deve sempre estar com adultos que sirvam de exemplo positivo para essas crianças, porque a gente sabe que o trabalho mediúnico é coisa séria. É claro que a gente não vai impedir que uma criança que tenha a mediunidade natural se pronuncie, se desenvolva naturalmente. Nós não podemos forçar que uma criança seja desenvolvida mediunicamente sem ter esse desenvolvimento natural. Vê-se, depois disso, que a questão da idade está subordinada às circunstâncias tanto do temperamento quanto do caráter. Nós já estamos cansados de saber que a criança é um espírito que muitas das vezes tem muito mais conhecimento, tem muito mais experiência, tem muito mais vivência do que um adulto. Então, a gente tem que ter esse cuidado sempre e atento com o temperamento de cada um. Todavia, o que ressalta claramente das respostas acima é que não é necessário pressionar o desenvolvimento dessa faculdade nas crianças, como já disse, quando não é espontânea e que, em todos os casos, é preciso nisso usar uma grande circunspecção. Então, é bem discreto, bem circunscrito, que não é necessário nem exercitá-lo, nem encorajá-lo nas pessoas débeis. Então, mais uma vez, nós não podemos forçar que uma criança se desenvolva mediunicamente. Quando fala aqui que não é necessário nem exercitá-lo, nem encorajá-lo nas pessoas débeis, nas pessoas frágeis, nas crianças. É preciso disso afastar por todos os meios possíveis aqueles que tenham dado os menores sintomas de excentricidade nas ideias ou no enfraquecimento das faculdades mentais, porque há nelas predisposição evidente à loucura que qualquer causa superexcitante pode desenvolver. Então vejam só a responsabilidade que temos que ter com relação às crianças. Nós temos que tomar cuidado para ver como ela se desenvolve, como ela trata certos assuntos, qual a sua personalidade, para que nós não causemos um dano muito grave à sua personalidade, ao seu desenvolvimento. As ideias espíritas não têm a esse respeito uma influência maior, mas a loucura, vindo a se declarar,
tornaria o caráter da preocupação dominante, como tomaria um caráter religioso se a pessoa se entregasse com excesso às práticas da devoção, e disso far-se-ia o espiritismo responsável. Então nada pode ser exagerado, nada pode ser com excesso. O melhor a fazer com todo indivíduo que mostre uma tendência à ideia fixa é dirigir suas preocupações para outro lado, a fim de proporcionar repouso aos órgãos fracos. Então, meus irmãos, muito cuidado no trato com as crianças, muito cuidado com esses espíritos maravilhosos que estão em corpos de criança, que muitas das vezes têm muito mais experiência, muito mais instrução, muito mais conhecimento do que nós. Nada de forçar o exercício da mediunidade com crianças. Se ela tem a mediunidade natural, nós acompanhamos com o nosso exemplo para que ela se torne um médium sério, um médium exemplar. Então, semana que vem nós iniciaremos o capítulo 19, que fala sobre o papel do médium nas comunicações espíritas. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, que nos dê muita força para continuarmos nessa missão de aprender e de ensinar.